Um piuizeiro que já assistiu todos os vídeos e fala, por favor, posta mais. Cara, a gente não vai postar mais vídeo, mas a gente vai te oferecer o PeeWeeCast. Me dê, papai! O podcast do canal Piuí, que veja só, é o podcast de cinema mais ouvido do Brasil, cara. E agora um podcast exclusivo do Spotify. Lá eu e o Miguel convidamos várias outras pessoas, vários outros youtubers que você conhece, nossos amigos pessoais, e a gente troca ideias sobre vários assuntos. Então, por exemplo, a gente assistiu Esquadrão Suicida, só que fez um vídeo curtinho. O que a gente faz? Vai lá no podcast e fala muito mais sobre isso, coloca mais detalhes, mais informações, uma conversa sem os limites do YouTube. Nice! Então lá rola de tudo, rola loucuragem. Ninguém é de ninguém. Dedo no olho e gritaria. Eu não vou falar dedo no c também, né? Porque o YouTube não deixa. Se fosse no Spotify, eu ia poder falar dedo no c, mas aqui eu não posso. É verdade. Que pena. Então, ó, assim que acabar esse vídeo, já vai aqui na descrição, acesse o link que te leva até o PeeWeeCast e aproveite, pois toda semana temos um episódio novo. Vem pro PeeWeeCast você também! Vem! Dessa vez ficou bom. Ô! Cara, e agora eu vou trazer um que é meio que chovendo molhado, né? Mas é que ficou tão clássico que todo mundo sabe o nome do cara. Quer dizer, nem todo mundo sabe, né? Porque a pronúncia é meio complicada. Que é o tal do Ed Gein, ou Ed Gein, ou não sei como é que pronuncia o nome do cara. Mas é o assassino que inspirou uma porrada de assassinos do cinema. Total. Inspirou o Buffalo Bill, Silêncio dos Inocentes, o Norman Bates lá no Psicose, o Leatherface no Massacre da Serra Elétrica. E esse cara é bizarríssimo. Exato, né? E é engraçado que os filmes, eles não fazem personagens parecidos, né? Cada um desses personagens, eles pegam um aspecto do Ed Gein, né? No Psicose, né? Você tem o fato do psicopata ter essa coisa da ligação com a mãe. Já no Massacre da Serra Elétrica, você vai lidar com essa coisa de você fazer máscara e móveis com a pele das pessoas que ele matou, né? Então isso é muito interessante, né? É um cara que ele tem uma riqueza na monstruosidade que é ímpar, né? É, a gente sempre fala no Piuí que se ele não tivesse virado um assassino, ele seria um grande sapateiro, né? Porque ele tem uma habilidade muito boa com couro, né? Ele fazia, sei lá, um cinto de mamilos, por exemplo. Quem é que pensou num negócio desse? É inovador, né? Cara, imagina se usar um cinto, caralho, que nojo, velho. É muito bizarro, né, cara? É bizarríssimo. E é foda porque quando tu procura imagens desse caso na internet, tu nunca recebe as fotos reais. Quer dizer, até tem algumas fotos reais de como é que era o que ele fez, mas às vezes aparece, sei lá, um banco super bem costurado, lindo, que dizem que é com couro humano, só que essas fotos, muitas delas não são reais, né? Sim. Esses sites que cobrem casos desse tipo, assim, eles têm um problema gravíssimo de copiar e colar site gringo e copiar e colar um do outro. Então tomar um pouco de cuidado, que outro dia eu vi o site falando sobre o Zodíaco, né? Que dizem que estão muito perto ou se descobriram a identidade do Zodíaco, né? Saiu notícia sobre isso. Esse aí é outro caso que puta que pariu, né? Esse aí não morre nunca também. O promotor português que falou isso aí, né? E, tipo, estavam usando foto de um monte de outro psicopata famoso, que é como Chayenne, por exemplo, como se fosse a foto da descrição do Zodíaco. Então, tipo, os caras vão fazendo Ctrl-C, Ctrl-V de um site do outro e tal, copia imagem errada, copia informação errada, toma um pouco de cuidado, né? Mas fala mais sobre o Ed Gein, ou Ed Gein, porque eu tô com dificuldade no nome desse cidadão, porque assim, eu conheço a base da história, mas eu não sei muito bem todo o background dele, a biografia desse cidadão. Então vamos lá, o Massacre da Serra Elétrica, que é um dos filmes baseados, né, fala um pouco dessa história de um grupo de jovens que eles acabam tendo a gasolina seca, né, a famosa pane seca, né, a gasolina acaba no meio da sua viagem no deserto e eles acabam encontrando uma família de canibais, né, é uma coisa bem doida, né, e aí pouca gente sabe que, novamente, é baseado em fatos reais, mas no caso a gente tá falando sobre essa história do Ed Gein, tão supracitado nesse episódio, que é a história de um malandro, que é o seguinte, ele tinha umas questões aí com a mãe dele, mas o fato é que o pai dele morreu cedo, logo depois a mãe, e aí beleza, ok, tragédias familiares, tudo bem e tal. O problema foi que esse cara, ele começou a pegar gente do cemitério, a pessoa morria, ele pegava cadáveres, invadia cemitérios, pegava os cadáveres e começava a fazer objetos com esses cadáveres, né? Fazia todo aquele escalpo, né? Você tirava toda a pele, né? Você fazia objetos e móveis e vestidos. Um artesão, né? Ele era um artista, né? Esse cara aí ia ter canal no YouTube e o caramba para dar essas dicas aí.
Olha, galerinha, hoje tutorial de como fazer um assento com pele humana. Que nojo. Exatamente. Só que rolou um problema que os cadáveres começaram a meio que acabar, né? E aí ele... Meu Deus, é horrível. E aí ele começou a matar meninas em dado momento, mulheres, jovens, e pra ter aí o subproduto do que ele precisava. Em dado momento ele é pego, e aí quando o pessoal vai chegar na casa dele, encontra toda uma mobília maravilhosa, riquíssima de detalhes, né? É uma arte de decoração inacreditável, assim, e é interessante porque é uma coisa muito chocante, né? Então você tinha abajures feito com pele humana, você tinha vestidos feito com pele humana, né? O famoso cinto de mamilos aí, né? Você tinha várias dessas coisas, né? E era um cara que ele tinha uma certa obsessão pela figura materna, né? Uhum. Se eu não me engano, até o corpo da mãe foi preservado por ele dentro de casa durante um tempo, né? Você tem sofás feitos com pele humana, crânios usados como copos e coisas nesse sentido. Então é pra ir pra ninguém colocar defeito. O cara usou tudo. Virou uma lenda, né? Rapaz, o que esse homem já influenciou de filme, de história, puta que pariu. É bizarro quando um assassino se torna muito emblemático, né? Que nem vocês estavam comentando ali do assassino do Zodíaco. É uma lenda, né? Caralho, é uma celebridade que ninguém nunca viu, não sabe quem é, mas é uma celebridade. Total, mano. Ó, tem um caso aqui que eu queria puxar, que aí o pessoal, a gente separou uns casos que vai um pouquinho além da questão do serial killer, do assassino e tal, mas antes de a gente chegar neles, eu queria fazer um que é de meio de caminho, que conta a história de um assassino e conta a história de algo sobrenatural. Que é o horror em Amityville. Vocês sabiam que era adaptado? Eu sabia que você ia puxar esse, eu tinha certeza. Ai, cara, vocês sabiam que era adaptado de uma história real? Sim, sim. Sim, a gente uma vez fez um vídeo nos primórdios do Piuí, um dos primeiros vídeos do Piuí que deram certo, pra você ver, que era tipo filmes inspirados em casos reais. A gente falava sobre MTV e tal, do cara que ouvia vozes e tal, e matou as pessoas porque ele ouvia isso. Mas claro, a gente trouxe os especialistas aqui porque a gente sabe que vocês viveram esses acontecimentos. Ah, claro. De uma forma meio mediúnica, basicamente, né? Vamos falar de um ídolo, né? Uhum. Mas, cara, é interessante porque naturalmente, né, todas as adaptações do caso de Amityville, elas vão pro lado sobrenatural da coisa, né? Naturalmente. Então, geralmente a gente começa com a família Lutz alugando uma casa. E aí eles começam, supostamente, a terem atividades paranormais na casa, né? Ver fantasma e coisas nesse sentido. É um caso que até o Ed e a Lorraine Warren aí, dos paranormais que estão influenciando aí o Invocação do Mal, 1, 2, 3. O casal mais poderoso da Terra. Pois é. E aí a questão é que conta-se a lenda... Oh, pois é, do Andrei. Desculpa. Pois é, dizem que sim. Foi meio que assim, tipo... Pois é. Não, mas é porque tem esse lance, né, cara? Eu acho engraçado, na verdade, esse lance da Warren e tal, e como ela é poderosa, e como ela... Cara, a vida dessa mulher foi uma tribulação, né? Ela batia o pé no chão, ela viu um demônio. Ela entrava no carro e tinha mais um do outro lado. Porra, ela não conseguia ter paz na vida dela, né? Opa, mas aí eu não ia querer ter esses dons, não. Imagina ficar vendo, tá lá no banheiro, aproveitando, dando aquela lida no quadrinho, e aí, porra, ver o Satã do teu lado, não deve ser legal, né? Não, mas imagina se acaba o papel, e ela estica a mão e o demônio dá o papel pra ela. Olha, mas aí, tá, tudo bem. Aí você tem um ponto que não tem como discordar, né? Mas o caso é que a gente tem aí a história que eles vão tentar investigar o histórico dessa casa, que eles descobrem que eles alugaram uma casa que já foi de uma família anteriormente, que eram os Defeu, né? Eu não sei também como é que seria mais ou menos essa pronúncia. Que na década de 70, o filho mais velho, com o apelido de Butch, ele pega uma espingarda e durante a noite, durante o sono dos pais e dos irmãos, ele mata todo mundo. E tem uma série de questões aí, né? Durante o julgamento ele fala que na verdade ele estava escutando vozes, né? Que algo obrigou ele a fazer isso, né? Uma suposta intervenção demoníaca, né? Geralmente os filmes eles vão mais pra esse lado mais sobrenatural da coisa toda, né? O que para muitos céticos não passa de apenas um argumento jurídico, né? De uma população extremamente cristã e que, sei lá, foi aquele famoso que o advogado mandou vai que cola, né? Pra pelo menos dar uma diminuída aí na pena. Mas a questão é que, enfim, né? O crime de fato aconteceu, né? Essa história é verídica. Se o demônio agiu ou não, aí
Vai depender do que você acredita. Aliás, essa história lembra muito também o recente Invocação do Mal 3, O Demônio Me Mandou Fazer. Eu não lembro o nome do filme Culpa em português. dele. Não tem nada a ver com isso aí, não. Foi Culpa do Diabo, né? Que conta aquela história do Arne, esse cidadão que cometeu um assassinato e que acabou alegando, né, que ele estava sob influência do capiroto. Foi a primeira vez que isso foi alegado em um tribunal, né? Essa parada mais sobrenatural e tal. E, cara, deve ser muito difícil julgar uma parada dessas, né? Porque, eu não sei, mas a impressão que eu tenho é que o tribunal ele se baseia muito em coisas concretas, né? Em fatos, em acontecimentos, em registros. E aí tu lidar com algo tão intangível é muito complicado, né? E me parece que depende muito da subjetividade de quem vai estar investigando esse caso, né? Porque tem todo um lance de crer ou não crer nessas coisas, né? Que nem o Andrei comentou, tipo assim, cara, tem gente que acredita e tem gente que não acredita, né? E aí é foda pra um cético lidar com isso, né? E até o Invocação do Mal 3, que tu deu como exemplo aí, era um filme que poderia ter abordado essa questão, né? Tipo, pô, os caras estão dando aí como argumento de defesa que foi o demônio que falou com o cidadão. Pô, poderia ter um embate de o que é o certo, o que é o errado, se tu pode levar em consideração um relato desse, ou se não faz sentido nenhum. Só que o filme, no final das contas, acaba deixando esse meio de lado e vira um show de pirotecnia do Satanás. Né? Pirotecnia do Satanás. Eu gostei. Gostei. Mas nessa pegada de casos jurídicos, a gente tem as Bruxas de Salem, né? Que saiu com o nome The Crucible. E saiu um Mundo Freak. O Mundo Freak tem um podcast um pouco mais curtinho, que sai uma vez por semana, que é o Cadáver Ouve Podcast, né? E saiu um Cadáver Ouve Podcast recentemente sobre a Tituba de Salem. Pra quem não conhece o caso das Bruxas de Salem, é que no final do século XVII, você teria a jovem Abigail Williams e outras mulheres são acusadas de bruxaria por ter supostamente planejado matar Elizabeth, mulher do fazendeiro John Proctor. E isso teria acontecido na casa de um pastor, então tem toda a questão religiosa, né? E se espalhou pela cidade esse mito de que elas teriam fazendo bruxaria, mexendo com satanismo, e especialmente a Tituba, que era escrava, né, André? Isso aí, né? Ela foi considerada a bruxa negra de Salem, né? Que foi uma das pessoas que, nessa histeria doida aí, acabou sendo culpada e confessou, né, num tribunal que tava acontecendo, porque, mano, tipo, naturalmente, né, pra pessoa menos... E, tipo, a galera perdoou ela depois que ela confessou. Isso que é o mais doido, assim, pra mim. Perdoou, ela é escrava, né, então ela foi vendida pra uma outra pessoa, foi perdido os registros históricos, a gente não sabe o que aconteceu com ela, mas pra mim isso é muito doido, porque, tipo, na cabeça da galera, por ela ser escrava, ela já tava condenada, né, então, tipo, ela não teria defesa. Mas no partir do momento que ela diz que ela se arrepende, que ela quer o perdão, que ela vai ser uma boa cristã, a galera não, tá de boa. Tá de boa aí, tá perdoada. E pra mim isso é muito doido, cara, muito doido. Pois é, né, cara, acho que tu só admite, né, daí até fica menos feio, né, pô, o pior é ficar mentindo, pô. A galera te enche menos o saco, né, você entra no jogo deles, né, você tem alguma chance dentro do jogo deles, porque se você bate de frente falando, não, cara, vocês estão tudo maluco, não faço bruxaria, não tem demônio, a galera histérica cristã do século XVII vai vir com tudo pra cima de você, né, tochas e forcados. É tipo aquele filme do Cálice Sagrado no Monty Python, né, que eles querem convencer todo mundo que a mulher é uma bruxa. E daí eles falam, como é que vão descobrir? Ela tem que ser mais leve que um pato. Daí eles vão lá e testam e ela realmente acaba sendo mais leve que um pato. E daí tu vê que na cara dela ela fala, então tudo bem, eu entendi, eu aceito. A lógica é assim, bruxas fazem o quê? Bruxas queimam na fogueira. O que mais queima? Sim. O que mais queima é madeira. Madeira faz o quê? Flutua na água. O que mais flutua? Pato flutua. Então se ela for tão leve quanto o pato, ela é uma bruxa. Com certeza, lógica. E as provas, né? Tipo, vem um cara e fala assim, como é que vocês sabem que ela é uma bruxa? Daí ele fala, ela me transformou numa salamandra. E daí o cara fala, ele olha e o cara não tá uma salamandra, tá uma pessoa normal. Daí ele fala, é que eu melhorei. É maravilhoso isso, cara. Puta que pariu. A minha condição de salamandra.